Olá, somos alunos da FATEC de São José dos Campos, professor de Gestão Ambiental, e estamos no sexto semestre do curso de Projetos e Estruturas Aeronáuticas e estaremos apresentando o projeto integrador do primeiro semestre do ano de 2024. Vamos estar apresentando o projeto final para a Feira de Soluções. O nome do nosso grupo é Alas del Horizonte, que significa Asas do Horizonte. O nosso projeto está sendo feito em parceria com a empresa Arnova, e os integrantes do grupo são eu, Esther Gladys Borges Gomes, Fábio Júnior Rodrigues Silva, Gabriele Cristina Tirameda Pereira, Leonardo Picone Antônio, Letícia de Souza e Rafael Gonçalves de Oliveira. Foi escolhido inicialmente pelo grupo o projeto de RFID para o controle de ferramentas, elaborando uma proposta para sua implementação. Porém, ao iniciarmos as pesquisas, verificamos que, para o nosso curso, talvez não seria o ideal estarmos levando adiante esse projeto. Então, foi escolhido a proposta de carros de transporte industrializados para levar material da logística para a linha de produção, carros de peças de grande e de pequeno porte, como longarinas, borda de ataque, peças de subconjunto, ribes, tampas e selos. Foi, então, realizado um estudo do atual processo no qual a empresa trabalha e foi verificado que as peças eram transportadas de caixas ou pallets até o almoxarifado, percorrendo um longo caminho. Essas peças saíam e iam para caixas que continham um cadeado. Nenhuma peça poderia sair sem identificação. E seria interessante que o carrinho tivesse uma parte disponível para conter documentações. Não era necessário que tivesse esse cadeado, pois o carrinho não era para o almoxarifado, e sim um carrinho para a linha. Foi então mapeado o atual processo e verificou-se que a linha possuía 7 OPs, que eram as ordens de produção, e que as peças eram transportadas das caixas entre os setores, e cada peça passava por pelo menos 5 OPs. Foi verificado, então, os modelos já utilizados de transporte e as possíveis melhorias que poderiam estar sendo implementadas. Em relação aos desenhos, foi fornecido pelo cliente alguns esboços do modelo 3D das peças. Em relação ao feedback, foram levantados alguns pontos, como de ergonomia, em relação às atividades de abaixar e levantar, gerando assim um esforço físico dos colaboradores. Outro ponto levantado também foi o orçamento do projeto e o ponto de como nós resolvemos o problema. De um modo geral, podemos destacar que resolvemos o problema ao projetar um carrinho que não somente comporta as peças pequenas, como também comporta as peças grandes no mesmo projeto. Dessa forma, otimizamos e garantimos a eficiência. Dando sequência nas normas de certificação, os carrinhos de transporte eles são utilizados para otimizar o fluxo de transporte e a movimentação de cargas na área industrial e comercial. Eles são utilizados para transportar todos os tipos de mercadorias. Anteriormente, já falamos sobre algumas normas, inclusive a NR11, que é sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A norma tem como objetivo assegurar que todos os operadores estejam utilizando os EPIs adequados, que os equipamentos e veículos estejam em situação regular de manutenção e operação e isolar devidamente as áreas que serão a movimentação de tráfego de materiais. Visto até aqui todas as normas de segurança e ergonomia para o carrinho de transporte, nós partimos para a certificação. O processo de certificação é um processo voluntário e pode ser pedido por qualquer entidade. Para fazer a certificação, é através de uma entidade certificadora e ela vai determinar se aquele produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos e as normas. Para se ter um produto certificado, é necessário ter a aprovação do Inmetro. E no Sistema Brasileiro de Avaliação, existem 2 tipos, que é certificações voluntárias ou compulsórias. Sabendo qual será realizada, dará sequência para avaliar se a empresa cumpre os requisitos necessários para a solicitação de certificação. Após ler todo o regulamento, a empresa ela vai procurar um organismo de certificação de produto, OCP, que é acreditado pelo Inmetro para realizar o processo de certificação referente ao seu produto. Após a aprovação de toda a certificação, o tempo para sair essa certificação não tem data fixa. Então, ela depende muito da OCP e da empresa que está sendo pedida a certificação. Geralmente, o processo de certificação ele é composto por análise de documentos e por ensaios nos produtos. E após todas essas etapas e possíveis ações corretivas que sejam necessárias, a OCP emite um certificado para o produto que declara conformidade com o regulamento e norma e registra esse certificado junto ao Inmetro. Aqui é o Rafael, e agora a gente vai falar um pouco sobre os itens comprados no nosso projeto. Começando pelo rodízio, a gente vai utilizar 8 rodízios, no total de R$ 425, sendo 4 rodízios com freio e 4 sem freios.
O segundo item em questão é os puxadores. A gente vai utilizar 2 puxadores, totalizando um total de R$ 119,98. Agora a gente vai falar um pouco dos parafusos. O nosso projeto vai precisar de 84 unidades do parafuso de 5/8 por 10 milímetros, totalizando um total de R$ 234,90. Parafuso M12 por 50 milímetros, 68 unidades. A gente achou no mercado caixas com 50 unidades, então a gente vai comprar 2 caixas, totalizando R$ 218,32. Os demais parafusos fica para a construção de um carro futuro. Já o parafuso número 10, 120 milímetros, a gente vai utilizar 36 unidades. O mercado oferece para a gente caixas com 200 unidades, totalizando um total de R$ 70,22. O parafuso número 10 por 50 milímetros, a gente vai utilizar no nosso projeto 167 unidades desse parafuso. A gente vai adquirir caixa com 200 unidades, totalizando um total de R$ 36,00. Parafuso para madeira M8 por 70 milímetros, a gente vai utilizar 8 unidades, no total de R$ 29,00, 10 unidades. O parafuso M8 por 50 milímetros, a gente vai utilizar também 8 unidades, saindo no total de R$ 29,00. Rosca postiça, a gente vai usar 15 unidades, a gente vai adquirir 20 unidades, totalizando um total de R$ 72,00. O pino suporte, o projeto pede 42 unidades. A gente localizou no mercado 20 unidades por R$ 100,00. E finalizando os itens comprados aqui, a gente tem a caixa de apontamento no valor de R$ 39,00 uma unidade, e a espuma EVA, que a gente vai utilizar no nosso projeto, 5 metros. A gente achou no mercado 10 metros por R$ 69,00. Ficando no valor total de investimentos com itens comprados, levando em consideração que a madeira que a gente vai utilizar para a fabricação do carro vai vir de madeiras recicladas, o nosso investimento total fica em R$ 1.443,39. Todos os orçamentos foram realizados na Nikkei Par e no Mercado Livre, ficando como opção de fornecedores para a construção do projeto. Projeto Carro de Transporte, Sprint 4, desenvolvimento do projeto. Bom, a matriz de responsabilidade continua a mesma, com os entregáveis de identificação do material e fornecedores potenciais, viabilidade de projeto, análise de cálculo da suportagem. Bom, com relação à escolha do material, conforme apresentado no speech anterior, o material será madeira de lei, utilizado frequentemente na indústria para a fabricação de pallets. E a ideia é que esses pallets sejam reciclados, né, com o intuito de torná-los uma matéria-prima mais sustentável para com o projeto. O cálculo de suportagem atualizado, na verdade, continua o mesmo, considerando inicialmente a estimativa, né, de um carro de transporte com dimensões de 1,90 m por 1,50 m, a gente obtém o seguinte resultado, né, com a capacidade de carga de aproximadamente 85 kg. Desenvolvimento do projeto, conforme características do material, né? Então a gente tem 3 pontos, que seria a durabilidade e resistência. As madeiras de lei, como IP, jatobá e sucupira, são extremamente duráveis e resistentes a impactos, insetos e intempéries, tornando-as adequadas para componentes estruturais e superfícies expostas. Então aqui a gente trouxe alguns exemplos de madeiras que são bem características para esse tipo de aplicação, né? Citando primeiramente a madeira de lei. Bom, segundo tópico, estética. A aparência das madeiras de lei é muitas vezes mais valorizada, né? Pela sua característica de beleza natural e acabamento de alta qualidade, que é muito importante para esse projeto, devido à utilidade desse carro de transporte. A capacidade de carga. Algumas madeiras possuem alta capacidade de carga, essencial para o carro de transporte que precisa suportar peso significativo, no caso de 85 kg aproximadamente, né? Na verdade, essa capacidade inicialmente será de 85 kg, mas podendo ter modificações para suportar mais um pouco, dependendo do requisito do stakeholder. Bom, com relação aos fornecedores, né, continuam os mesmos requisitos, né, dos pallets industriais, com o intuito de viabilização e facilidade da obtenção da matéria-prima, e os custos e eficiência ponderada, né? Então, para minimizar e maximizar essa eficiência, foi considerado algumas abordagens. O uso combinado com outros materiais, combinando essa madeira com outros materiais mais leves e econômicos, como alumínio, aço, para a estrutura do veículo, né? No caso, o carro de transporte. Um design otimizado,
projetar o carro de transporte de forma a utilizar a madeira de lei somente nas áreas onde suas propriedades são mais necessárias. Então, a ideia é a gente utilizar essa madeira para o projeto como um todo, porém, não necessariamente 100% do entregável, né, do produto final. E a fonte sustentável, que é utilizar a madeira proveniente de fontes certificadas para garantir a sustentabilidade do projeto. No caso, os pallets industriais, que já possuem essa certificação desde o momento que são inseridos no meio industrial, né? E o design for assembly. Então, abordando a ideia do material reciclado, proveniente dos pallets industriais, foi considerado uma perspectiva para facilitar as montagens e manutenções do projeto. Então, foi pensado na questão da facilidade de montagem e até de manutenções do carro de transporte, na escolha desse material. Então, a madeira de lei facilita as manutenções e moldagens do projeto. Ela possui uma leveza para uma melhor ergonomia, que seria o pilar principal desse projeto, uma estética boa e a facilidade com o transporte, né, dessa matéria-prima. Então, isso não será um problema para a gente, né? A questão do peso do material, ou até mesmo robustez. Eu sou o Fábio, essa daqui é a minha matriz da Sprint 4, que seria a atividade ainda desenhar no CATIA e demonstrar a evolução do projeto através dos desenhos atualizados com as melhorias e evoluções planejadas. E o critério de sucesso seria um desenho evoluído, se comparado da sprint anterior, com melhorias aplicadas visíveis no projeto 3D. Então essas foram as melhorias aplicadas no projeto. A otimização do layout, a redução na largura, a melhora na ergonomia e o calcem EVA ou espuma densa para manter o conjunto semiasa fixo. Um ponto aí onde o nosso projeto teve uma perda aí, né, de otimização foi em relação ao peso, né, onde o peso anterior era 311 kg e passou para um peso de 364 kg, um acréscimo então de 53 kg, né, devido às melhorias estruturais como o quadro estrutural de madeira, né, onde as madeiras aqui medem 150 por 150 milímetros, bem robustas, né, onde elas recebem a fixação dos rodízios e suporta todo o peso do carro. Falando sobre a otimização do layout do carro, né? Então, pensando na locomoção do carro dentro da fábrica, o layout foi repensado. Onde antes tínhamos uma largura de 2.325 milímetros, né? Pouco mais de 2 metros, agora temos uma largura de 1.050 milímetros, né? Pouco mais de 1 metro, permitindo assim a movimentação mais fácil e ágil no chão de fábrica. Então aqui tivemos o reposicionamento, né, do porta-documento, a fim de melhorar a gestão visual. O porta-documentos foi reposicionado para a parte frontal do carro, permitindo uma rápida observação e fácil alcance para o operador pegar e deixar o documento, né, nesta operação. Então aqui chegamos na parte de acessórios, né, EVA ou espuma densa, removível, com o formato da curvatura, né, da semiasa, e uma chaveta para se alojar na madeira, evitando que a semiasa tombe, né, para frente aqui, né, devido ao movimento, e se choque com a madeira. Mesmo encostada, inclinada a 10 graus aqui, né, as espumas elas vão servir aí como uma contenção, evitando que a semiasa se mexa, né, durante o transporte aí, devido a trepidações. Então aqui falando sobre os rodízios, né, que é um outro acessório do carro, eles são do modelo livre, né, eles giram para todos os lados, então permite uma translação aí no eixo Y, né, o carro ele pode ser empurrado aqui nessa face e se movimentar sem a necessidade de ficar puxando para um lado ou puxando para o outro, ele se move inteiramente, né, como se fosse um posicionamento mais ágil aí. E também se move para trás e para frente no eixo Y, né, para ser movido aí com maior velocidade. E por ser esses rodízios de movimentação livre, oferece um melhor ajuste aí de posicionamento do carro aí, né? Poderá ser posicionado em frente ao gabarito de montagem. Então aqui sobre a melhora da ergonomia, né, que é um ponto muito importante do nosso projeto, né, foi reposicionada aí as peças, né, pensando em uma melhor ergonomia. O layout foi alterado e as peças dispostas em uma altura da cintura para cima do operador, para evitar que ele fique abaixando, forçando a coluna lombar, evitando dores e consequentemente afetando o absenteísmo, devido ao afastamento médio. Então uma observação é que esse manequim de simulação ele tem a estatura média de 1,75 metros, correspondente à estatura mediana aí do homem, né? E aqui é possível observar que as peças estão dispostas então da cintura para cima e as vigas também foram elevadas aqui dentro do carro. Aqui falando sobre a fixação das peças, né, na lateral do carro. As peças que serão transportadas nessa lateral do carro serão mantidas no lugar através dos pinos, que tem a mesma distância das furações das peças, conforme a gente pode observar nessa figura aqui, né? Então, um detalhe nos pinos que são curvados nas pontas, evitando que as peças caiam, se porventura elas se mexerem durante o transporte, devido à trepidação. Essa característica dos pinos serve como um batente. E no lugar do EVA, né, como sombra das peças, para economizar aí tempo e também material, na lateral será colado o desenho de cada peça no formato de chapelona, em escala 1:1.
também irá conter o PN, né, conforme indicado nessa imagem aqui de exemplo, né. Então aqui a peça é posicionada, né, no desenho, sobreposta a esse desenho, e para identificação aí, uma gestão visual, é disponibilizado o PN também da peça. Então o operador vai encaixar a peça aqui, se bater conforme as linhas aqui da chapelona, ok. Se tiver algum detalhe fora das linhas, ele já identifica que não é a peça correta. E a fixação através desses pinos, que tem essa curvatura aqui na ponta. Sobre os desenhos, né? Aqui nós temos um desenho com as cotas básicas de comprimento, altura e largura. Aqui já temos um desenho da estrutura aí bem mais detalhado, com medidas, detalhes, né? Para poder ser feita a montagem da maneira correta aí do carro. E aqui tem um arquivo PDF desse desenho. Aqui temos outro desenho bem detalhado em relação à montagem aí da estrutura, né? E aqui são os desenhos 2D dos componentes. Então nós temos aqui o pino suporte roscado, a roliça, aqui um desenho do puxador, o desenho da espuma, né, que vai servir de apoio, e um pino suporte. Então, falando sobre a descrição da operação, ela seguirá da seguinte maneira. O carro é posicionado próximo ao almoxarifado, todas as peças são devidamente posicionadas de acordo com o PN e a chapelona e a furação de cada uma. Aqui vai a fuselagem e as duas vigas. Então, essa é a configuração para ir para a linha de montagem. Aqui já é o conjunto semi-asa montado e posicionado nos apoios aqui que contém EVA para evitar danos aí na estrutura, na fuselagem e na pintura. E também será posicionado aqui as espumas, né, que vão servir de contenção, evitando que o conjunto tombe para frente e bata na madeira, de acordo com a sua movimentação. E nessa configuração aqui já está pronto para ir para uma expedição ou para uma área de inspeção. Irei falar um pouco sobre a comparação entre os carrinhos em termos de eficiência e ganhos no geral. Investir em novos carrinhos de transporte em uma empresa pode trazer diversos ganhos em comparação com o uso dos carrinhos antigos. Aqui estão alguns dos principais benefícios. Começamos com a eficiência operacional. Primeiro, velocidade e manobrabilidade. Os novos carrinhos são mais leves e possuem melhores sistemas de rodas, o que permite um movimento mais rápido e ágil. Ainda com eficiência operacional, temos a redução de quebras e de manutenção. Os carrinhos novos tendem a precisar de menos manutenção e são menos propensos a falhas, reduzindo o tempo de inatividade. Agora, com segurança, eles têm um design moderno, que são projetados com normas de segurança mais recentes, minimizando os riscos de acidentes, e costumam ser mais ergonômicos também, o que pode reduzir os riscos de lesões entre os funcionários. Sobre os custos operacionais, eles reduzem a necessidade de reparos frequentes, há uma economia nos custos de manutenção. Em termos de produtividade, temos carrinhos com maior espaço útil, que podem ter uma capacidade de carga maior, permitindo o transporte de mais materiais em menos viagens. E por fim, a moral da equipe, onde um ambiente de trabalho moderno com equipamentos novos pode melhorar a satisfação dos funcionários, fazendo com que se sintam valorizados e proporcionando um ambiente de trabalho mais moderno e seguro. No geral, esses ganhos podem justificar o investimento inicial em novos carrinhos de transporte, levando a melhorias significativas na eficiência e na segurança das operações diárias da empresa. O feedback final foi, em relação ao risco, devido ao tamanho do carrinho, ao se locomover pela empresa, e a solicitação de um orçamento mais detalhado.